Bem-vindo, irmão, irmã, ao programa Jardim da Igreja. Sou o Padre Jorge Guarda, vigário-geral da Diocese de Leiria Fátima e também coordenador do Serviço de Animação Vocacional. É com alegria que venho até vós, até si, até a sua casa, para vos mostrar um conjunto este programa sobre o conjunto dos carismas que existem na Igreja. Em cada semana levamos até si o conhecimento de um determinado carisma que deu origem a uma congregação religiosa, a um movimento, a uma associação de fiéis, a uma nova comunidade e que enriquecem de vitalidade, de alegria, de dinamismo a vida da Igreja e a sua missão no mundo, também nos dias de hoje. E hoje vamos conhecer mais de perto a congregação das Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus. Uma congregação que, como iremos ouvir, nasceu em Espanha e para nos falar do segredo deste carisma e da congregação que a partir dele nasceu, temos connosco uma convidada, a irmã Rosa Gomes. Bem-vinda, irmã, a este programa. Obrigado por ter aceitado vir e também obrigado à sua comunidade por permitir que a equipa da Canção Nova entrasse para conhecer um pouco melhor a vossa vida e a beleza do carisma e da espiritualidade que vos anima. Eu agradeço o convite que me foi feito e em nome da Congregação das Escravas da Santíssima Eucaristia, agradeço à Canção Nova por nos proporcionar esta possibilidade de estarmos aqui a falar da congregação e da nossa fundadora. Saúde também todos aqueles que nos acompanham através dos meios da Canção Nova, uma saudação de paz e bem. Muito bem. Então, irmã Rosa, antes de mais e para começarmos um pouquinho, pedia que se apresentasse quem é, de onde vem, há quantos anos é religiosa, assim, um pouco para que aqueles que nos acompanham possam saber quem tem diante. Eu sou a irmã Rosa, portanto estou na congregação há 21 anos, sou de Carnide, natural de Pombal, desta Diocese de Leiria Fátima. Muito bem, está na congregação? Estou na congregação há 21 anos, neste momento estou aqui na comunidade formativa, sou a mestra de noviças e de postulantes e também a superiora da comunidade. Muito bem, então depois iremos conversar um pouco mais, mas antes disso vamos acompanhar um documentário que a equipa da Canção Nova preparou para nos apresentar o relato, ou retrato, melhor dito, da congregação na sua origem e nas suas características fundamentais. De modo que peço-lhe assim que preste atenção também a este trabalho que a equipa da Canção Nova preparou para si e para todos nós. A 11 de abril de 1925 nasce em Granada, Espanha, a Congregação das Religiosas Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus. Fundada pela Madre Trindade do Puríssimo Coração de Maria, nascida a 28 de janeiro de 1879 na pequena aldeia de Monachil, em Granada. O ambiente familiar e a formação que recebeu produziram fortes marcas em Mercedes. A sua mãe falava-lhes de Deus com muita unção e amor. O dia da primeira comunhão foi para Mercedes um dia inesquecível, tendo começado aí para ela uma nova vida, querendo estar com Jesus, fazer-lhe companhia e levar-lhe muitos amigos. Mamã, eu queria ser como este pirilampo na fechadura do sacrário, para meter lá dentro todos os meninos que me viessem procurar e lhes dizer o quanto Jesus os ama. Em 1912, na celebração do 7º centenário da fundação de Santa Clara, sente um chamado muito forte à adoração perpétua. Interiormente escuta de Jesus: dai-me almas que me adorem no sacramento do meu amor. Não sendo possível implantar no mosteiro a adoração, é aconselhada pelo arcebispo de Granada, Dom Vicente Casanova e Marzol, a fundar um novo convento para começar com a adoração perpétua. A 11 de abril de 1925, a Madre Trindade sai com 11 religiosos
religiosas com o mesmo ideal. Madre Patrocínio, Madre Conceição, Soror Maria do Carmo do Coração de Jesus, Madre Luísa da Ascensão, Soror Jacoba de São José, Soror Esperança de Santíssimo Sacramento, Soror Maria da Paz do Santíssimo Rosário, Soror Inês do Menino Jesus, Soror Ana Maria do Espírito Santo, Soror Sacramento da Mãe de Deus e Soror Adoração de Santa Cruz. Em audiência com o Papa Pio XII, em 1947, a Madre Trindade pede uma palavra para o Instituto, tendo o Sumo Pontífice exortado muita vida interior e muito amor à Igreja. A Madre Trindade experimenta muitas dificuldades, mas não desiste. Em 10 de janeiro de 1949, é invadida por uma alegria profunda ao ver coroado com êxito os esforços de toda a sua vida a aprovação definitiva das Constituições. A 15 de abril de 1949, parte para junto de Deus, morrendo com fama de santidade. A causa da sua beatificação e canonização, depois de encerrado o processo diocesano em Madrid, a 4 de outubro de 2008, segue em Roma o seu processo. O carisma eucarístico, sem Eucaristia, não tinha razão de ser o nosso instituto. A adoração perpétua são características da congregação. Adorar a Deus em espírito e verdade, atrair a Jesus e a Eucaristia às crianças e jovens, sobretudo os mais pobres, através da evangelização, é a finalidade da congregação das religiosas escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus. A congregação foi se expandindo pelo mundo: Espanha, Portugal, México, Peru, Venezuela, Angola, Cabo Verde e Timor-Leste. Vivem em comunidade, na alegria e simplicidade, com espiritualidade eucarística, mariana e franciscana. Realizam a missão apostólica em catequese, animação litúrgica, colégios, internatos, creches e jardins de infância, casas de retiro, promoção feminina. A castidade liberta de maneira especial o coração para que arda de amor a Deus e a todos os homens. Uma das maiores contribuições é manifestar a Deus, mais pela nossa vida do que pelas palavras, uma verdadeira dedicação e abertura, partilhando das suas alegrias e sendo fiéis e constantes no amor, sem atitudes de domínio nem de exclusivismo. Então, depois de termos assistido a este retrato da congregação das escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, vamos então desvendar um pouco mais, digo, porque o retrato já nos foi apresentado no documentário. Irmã Rosa, a congregação das escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus nasceu em Espanha a partir de uma mulher cristã, Mercedes Carreiras Itos. Quem foi, como viveu esta cristã? Mercedes Carreira Itos nasceu em Monachil, Granada, que fica no sul de Espanha. Nasceu em 1879. Filha de pais cristãos, ela referia-se à sua mãe como a sacerdote. Era conhecida a família como a família levítica, portanto com bases cristãs bastantes. Mercedes, uma criança viva, gostava de fazer traquinices, própria da sua idade, e roubava com frequência chocolates à sua mãe. Para quê? Para dar às crianças, para ter muitas crianças ao seu redor, para lhe ensinar o Pai Nosso e a Ave Maria. Mercedes foi preparada pela mãe para fazer a primeira comunhão. E desde aquele momento foi um momento forte, marcante na vida de Mercedes. Ela dizia à mãe que gostaria de ser como um pirilampo na chave do sacrário para iluminar e atrair muitos a Jesus. E assim se foi desenvolvendo a vida de Mercedes num lar cristão feliz. Aos 8 anos, há um acontecimento marcante na sua vida, que lhe deixarão marcas profundas. Sua mãe adoece e deixa-o órfão. Antes de partir para junto de Deus, a mãe chama Mercedes e os irmãos
e diz-lhe, não, de hoje em diante ficarão órfãos, mas não ficarão sem mãe. Nossa Senhora das Dores será a vossa mãe. E apontou para o quadro Nossa Senhora das Dores, que tinha aos pés da sua cama. Portanto, a partir daquele momento, Mercedes sente-se órfão, mas confia que a Mãe do Céu a acompanha. E é neste momento, a partir de então, que Mercedes vai ser levada para o Colégio de Clarissas, em Granada, para ser educada, porque ela desejava crescer rapidamente, educar-se, para depois poder, em casa, educar os irmãos e para que o pai não arranjasse madrasta, que era o medo que Mercedes tinha. E assim está, e nesse colégio, ela e a sua irmã Pepita é educada e é também incentivada pelas religiosas a fazer visitas a Jesus. Ela com frequência vai à tribuna das grades que estavam aí perto do sacrário e bate e chama por Jesus. Mais tarde, por volta dos 14 anos, regressa à sua casa. Vive com a avó. Não vai estar com o pai, não vai para a casa do pai naqueles momentos, porque o pai, entretanto, arranja madrasta. E ela, enquanto esteve no convento das Clarissas, como educanda, há aí um quadro que está com Nossa Senhora e um menino ao colo, e ela atrai-se pelo aquele menino. E tem desejo de o beijar. E há uma religiosa que lhe diz, só te darei quando te tornares dele, quando quiseres ser religiosa. E ela diz firmemente, não, eu vim aqui para me educar e para voltar para casa, não para ser religiosa. Mas há aí um momento tocante em que ela se sente atraída por Jesus e se consagra a Ele. Posteriormente regressa a casa e está com a avó e decide consagrar-se ao Senhor. O pai e a avó impõem-se, não entendem esta decisão de Mercedes. E ela diz ao pai, eu quero me unir a alguém que não me esqueça tão depressa como tu esqueceste a mamã. E assim entra no convento das Capuchinhas de Santo Antão de Granada. E aí vive, como postulante, noviça. Foram momentos de prova, porque as religiosas não a querem admitir, porque acham que ela tem uma saúde frágil e que não vai aguentar a vida de penitência, a vida de austeridade, porque as capuchinhas observavam a regra primitiva de Santa Clara, portanto levavam uma vida bastante austera. E é aí que ela depois faz o noviciado e a profissão e toma o nome de Madre Trindade do Puríssimo Coração de Maria. Posteriormente, depois, há um acontecimento que é o 7º centenário, em 1912, o 7º centenário da fundação de Santa Clara, em que há um tríduo e tem o Santíssimo exposto, porque, entretanto, a Madre Trindade foi eleita abadesa com 29 anos. E tem o Santíssimo exposto e ela sente uma intuição muito profunda no seu interior, que Jesus e a Eucaristia lhe chamam, ele a chama e lhe diz, atrai-me almas que me adorem. Tenho sede de almas que me adorem no sacramento do meu amor. E é com esta chamada do Senhor que ela fala à comunidade da sua inquietação, do seu chamamento, em que ela gostaria que todas as comunidades de clausura tivessem o Santíssimo exposto, o adorassem solenemente. Mas a comunidade não entende. Vê isso como um peso, algo que vai dificultar a vivência da sua regra. Ela, com a ajuda do cardeal Casanova e Marsol, de Granada, ou de Almeria, não sei precisar agora. Sim, ele diz-lhe, eu vou ajudá-la.
Portanto, isso, a irmã está a entrar depois naquilo que vai dar à congregação. Exatamente. Pronto, mas já iremos falar disso a seguir. Depois, ela continuou a desenvolver-se e viveu até que altura? Ela morreu com 70 anos. Morreu em 1949. Eu penso que não há coincidências para Deus. Morreu numa sexta-feira santa, em 1949. Isso tem uma importância grande na vossa espiritualidade? Tem uma importância muito grande. Ou simplesmente na vida da Igreja? Tem importância grande na espiritualidade da congregação e também na vida da Igreja, claro, porque o seu carisma nasceu para a Igreja. Ela foi uma mulher de muita vida interior e viveu sempre em obediência àquilo que ela dizia os prelados, os bispos a orientavam, o Santo Padre lhe pedia e ia orientando. Então, vamos retomar, por assim dizer, o fio à meada e, então, como é que neste percurso da Madre Trinidade, conforme já o seu nome de vida religiosa, como é que se vai desenvolver, então, a criação, enfim, tudo aquilo que depois vai dar origem à fundação da Congregação das Escravas da Santíssima Eucaristia? Como referi, ela expôs à comunidade todas as suas inquietações. Como não foi atendida, ela foi ajudada então pelo cardeal Casanova e Marsol e em 1925 obteve a autorização da Santa Sé para sair deste mosteiro e ir fundar outro mosteiro, com mais 11 religiosas que queriam viver este ideal, a adoração ao Santíssimo solenemente. E vai com estas 11 religiosas em 1925 e vai fundar outro convento. Aí vive a adoração perpétua. Entretanto, estamos em Espanha a viver a guerra civil. E ela olha e vê tanta perseguição à Igreja. Crianças órfãos, tanta falta de valores. E sente outra nova chamada da parte do Senhor, que lhe diz: atrai ao meu coração as crianças pobres, para que me conheçam e amem. E a partir de então, ela expõe também este seu desejo, não só da adoração do Santíssimo, mas de educar crianças, de adorar Jesus e de atrair outros que o adorem, não só as religiosas, mas as crianças também. E também pensa para o seu mosteiro ter uma superiora geral, que supervisionasse todos os mosteiros. Isto em Roma não é aceito como ordem. E ela sente muitas dificuldades quando a Igreja lhe diz não. Esse seu espírito pode ser conciliado com a vida mista de contemplação com o apostolado, mas não como ordem. Ela aí sente muitas dúvidas, está aos pés de Santa Clara, vai a Assis, aos pés de Santa Clara e São Francisco, e pede-lhe luz e reza. E sentiu-se confirmada. E sentiu-se confirmada por São Francisco e Santa Clara, que lhe diz: sim, minha filha, segue aquilo que a Igreja te diz. Atrai muitas crianças a Jesus e a Eucaristia, para que ele seja conhecido e amado. Então ela sai de lá com muita luz, com muita confiança, e abre-se à ação de Deus e obedece àquilo que a Igreja lhe propõe. Mesmo por parte de alguns que lhe diziam: não, Madre, isto então está-se a separar da ordem, mas ela sempre continua com esta espiritualidade e com este espírito franciscano, do qual ela bebeu 33 anos nesse convento de Santo Antão, em Granada. E podemos dizer que é assim que nascem as escravas da Eucaristia da Mãe de Deus, que antes temos o nome de Capuchinhas Clarissas da Eucaristia. Primeiro nome. O primeiro nome, e com as constituições há de experimento, que foram aprovadas em 1942. Entretanto, ela vem para Portugal também. Rebenta a Guerra Civil, há uma perseguição feroz à Igreja, às ordens religiosas, aos conventos, e as irmãs têm que se separar. E ela vem para Portugal. Chega ao Porto, e esteve aí algum tempo, mas dizem: não, é melhor que a Madre vá a Braga. Aí consegue, com mais facilidade, ajuda para continuar com as fundações. Antes dela vir a Portugal, ela tinha ajuda para ir à França. E dirige-se ao Anúncio Apostólico, em Madrid,
e pede-lhe a autorização. E ele diz, não, a França não. Vão antes para Portugal. Claro que foi um momento de grande luta para a madre, porque ela não conhecia ninguém em Portugal. Não tinha ajudas de ninguém, enquanto que em França tinha tudo preparado. Mas ela, mais uma vez, viu aí a vontade de Deus e obedeceu. E veio. E viveu em Braga, onde foi a primeira fundação, como capuchinhas clarissas de Eucaristia. Isso em 1936, por essa época. Em 1942, então, foram as constituições aprovadas a experimento. Fundou outras comunidades, aqui em Portugal, em Lisboa. Em Viana do Alentejo já não foi do seu tempo, porque ela estava já muito doente. E veio a falecer em 1949, em Sexta-feira Santa, e antes, em janeiro desse mesmo ano, em 1949, fomos aprovadas definitivamente por escravas da Santíssima Eucaristia da Mãe de Deus. Então, vamos pegar exatamente nesse nome, porquê esse nome e o que é que ela significa, o que é que esse nome significa em termos do carisma e da ação apostólica da congregação. Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus têm este fundamento em Jesus Cristo, no Getsemane, em obediência total à vontade do Pai. E em Nossa Senhora na Anunciação, que é escrava por excelência, que está livre interiormente para fazer a vontade de Deus. Nós, escravas da Eucaristia da Mãe de Deus, queremos nos assemelhar, em que entregamos a Deus toda a nossa vida, para que Ele disponha de nós como lhe aprouver. Muito bem. Normalmente, Irmã Rosa, um carisma pode exprimir-se como uma palavra de Deus que é vivida de uma forma original ou de uma forma intensa por alguém, normalmente os fundadores, o fundador ou a primitiva comunidade, e de tal maneira que quase não se pode depois ler essa palavra de Deus sem fazer referência a essa pessoa. O caso, por exemplo, da pobreza relacionado com São Francisco. Quando a gente está a falar em pobreza, não pode deixar de pensar em São Francisco. Existe essa palavra de Deus no caso das escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus? Qual é e o que é que... E vamos então ouvi-la. No Evangelho de São João, temos Jesus que fala com a samaritana e que lhe diz, e que para nós... No capítulo 4, versículo 23 a 24, que diz: Mas chega a hora, e é já, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Pois são assim os adoradores que o Pai pretende. Deus é espírito. Por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, em que medida é que esta palavra de Deus exprime ou reflete o vosso carisma? Reflete na medida em que nós, escravas da Eucaristia da Mãe de Deus, também somos chamadas a aprender com Jesus, Ele que foi o verdadeiro adorador do Pai, a adorá-lo. A adorá-lo na Eucaristia. A nossa fundadora dizia que sem a Eucaristia não tinha razão de existir o nosso Instituto. Então, nós adoramos o Pai, oferecendo-nos em Jesus Cristo ao Pai, na Eucaristia, as nossas orações, os nossos sacrifícios, a nossa reparação, a nossa vida entregue, em que depois continuamos a Eucaristia, sendo um prolongamento e uma extensão de Jesus, depois na vida, adorando, porque nós temos voto de adoração, fazemos este quarto voto de adoração perpétua, e através também da educação, atrair as crianças para Jesus, dar-o a conhecer, a amar. E assim concretizamos este carisma da Má Trindade. Também, como ela nos dizia, ser hóstia com Jesus hóstia, que se oferece no altar, que se oferece em reparação, que o louva, que intercede pelos sacerdotes, pelos missionários, pela congregação, pela evangelização. E então, Irmã Rosa,
com que meios, a irmã já referiu a alguns deles, com que meios e com que atividades é que as irmãs difundem este carisma e como o fazem enriquecer a Igreja? Nós difundimos o nosso carisma primeiro com a adoração do Santíssimo. Em cada religiosa, diante de Jesus e Eucaristia, o adora, intercede, repara pelas intenções do mundo, sobretudo dos sacerdotes, como já referi, e da vida consagrada. Depois continuamos, que é tudo em simultâneo, não é? O nosso carisma através da evangelização, do ensino das crianças, através de colégios, desde a creche até colégios dos vários segundo, terceiro ciclo e secundária. Também através da catequese, que evangelizamos nas paróquias onde estamos, da promoção também da mulher, sobretudo daquelas situações mais carentes. E assim continuamos, levando o nosso carisma a todos os que contactam connosco, nomeadamente os mais pobres. Também através de prestando apoio a nível de saúde nas missões onde estamos. Muito bem. Onde é que a congregação está difundida? Onde é que está presente? Até onde já chegou? Portanto, nós estamos em 8 países. Cá em Portugal estamos em Braga, no Porto, Fátima, Lisboa, temos 2 comunidades, e em Viana do Alentejo. Depois estamos em Espanha, também aí, com várias comunidades, Madrid, Orense, Berga, Bilbao, Granada. Depois estamos no México, Peru, Venezuela, Angola, Cabo Verde e última fundação em Timor-Leste. E aí já estão quase nos continentes todos. Sim, estamos nos 4 continentes. E aí levamos o espírito da nossa Madre, se me permite, que ela desejava ser esta alma missionária, que ela, enamorada por Jesus, orava ao Senhor e dizia: Senhor, como vos dignais favorecer-me com este amor tão forte? Apetece-me voar à China, à África, ao Japão, para comunicar àqueles irmãos as vossas inexplicáveis delicadezas, para lhes dizer que o vosso coração sente uma sede ardente de lhes dar as suas doçuras e os prazeres que o mundo não conhece, os tesouros de amor que derramais sobre aqueles que vos amam. Com que amor me lanço no seu coração adorável, quando ele, tão amorosamente, me abre a porta divina do seu sagrado lado, onde me dá a beber da água divina que sacia a sede ardente de lhe entregar muitos corações que o amem e muitas almas que, conhecendo-o, o adorem no Santíssimo Sacramento, em espírito e verdade. Portanto, nós, à semelhança da Má Trindade, com este carisma, com a espiritualidade franciscana, mariana, Mariana, missionária. E eucarística, sobretudo eucarística, que levamos este carisma a todas as partes do mundo, através da educação e da adoração do Santíssimo. Muito bem, irmã Rosa. Até agora falámos da sua congregação, do carisma, das suas atividades. E agora queríamos falar de si, da sua experiência vocacional. Como é que encontrou este carisma? Como é que se deixou fascinar de tal maneira por ele que, a partir dele, encontrou a sua própria vocação e se entregou a Deus, vivendo, participando deste carisma? Conte-nos então a sua história vocacional. Eu no início disse que já entrei na vida religiosa há 21 anos.
Mas eu não queria ser religiosa, nem tinha isto nos meus projetos. Deus apanhou-me assim, de surpresa. Eu era uma jovem, tinha sonhos, tinha outras aspirações e já trabalhava, tinha uma certa autonomia e nunca tinha pensado na vida religiosa. Eu gostava muito de ler. Eu lia todos os tipos de livros. Romances, telenovelas, tudo. Mas aqueles não me satisfaziam. Um bocado como o Santo Inácio. Quando acabava de ler, depois não ficava com nada cá dentro. E um dia comecei a ler outros tipos de livro. Eu li um que falava que Jesus sofria com a nossa ingratidão, com a nossa falta de amor, com a nossa frieza. E aquilo tocou-me profundamente. Eu li, mas deixei o livro de parte. Novamente peguei, retomei a leitura e vinha-me ao pensamento, começou-me a vir no meu interior, e por que não ser eu a consolar Jesus a amá-lo? E é quando surge a ideia, não sei como, cá dentro, porque eu não tinha contacto com nenhuma religiosa, ser irmã, me dá toda a Jesus. Mas ao mesmo tempo que vinha este pensamento, eu dizia assim, não, eu jamais, eu não me estou a ver numa vida destas. E a minha vida tem os meus sonhos, que são tão importantes como... E eu não conseguia. E tentava-me esquecer. Nem ler o livro, nem me lembrar destes pensamentos. E quando voltava novamente a pegar, vinha outra vez esta ideia. Dar-me a Jesus, ser eu a consolá-lo, a amá-lo. E era muito forte e, ao mesmo tempo, tantas resistências. Tantas coisas que me impediam. Como com uma prisão que eu sentia dentro de mim, que eu não seria capaz. Eu lembro-me para mim própria, e com Jesus, que ele estava presente, dizer, bom, se é isto, tu tens que me dar força. Penso que foi mais ou menos este o diálogo que eu fiz. Eu sozinha não sou capaz. E eu não sei explicar, e não sei como, que aquilo que antes era importante para mim, e que era o fundamental, deixou de ser. Passou a ser secundário. Eu senti muito livre, uma paz interior muito grande, em que eu já era capaz, aquilo deixou de ter importância. E foi assim que eu falei com um sacerdote que me costumava a confessar e disse-lhe, olha, parece-me que Jesus me chama talvez a ser religiosa. E ele falou-me de várias congregações, inclusive da nossa. E disse que tinham a adoração do Santíssimo, que se dedicavam à educação das crianças e que tinham a adoração do Santíssimo. Depois eu disse assim, então eu gostaria de conhecer esta. E ele conheceu uma religiosa e entrou em contacto com ela. E levou-me lá, à Casa de Formação a Braga. E foi assim que eu conheci as escravas da Santíssima Eucaristia da Mãe de Deus. Fui tendo contacto com elas, fui tomando conhecimento do carisma, fiz alguns encontros, passei alguns fins de semana. Ao sábado tinham sempre a adoração comunitária, porque cada irmã por voto faz a adoração a nível pessoal e tem o Santíssimo exposto. Mas à noite, no sábado à noite, era sempre a adoração comunitária. Como eu ia passar alguns fins de semana, também fui vivendo este carisma. E senti-me identificada com ele. E, ao fim de algum tempo, entrei na congregação. Então, e quais foram os elementos que a apaixonaram, passa a expressão, neste carisma? A adoração do Santíssimo deu-me identificar ali como um meio de eu poder amar e consolar Jesus. Tal como a Mãe Trindade também tinha recebido de São Francisco, que ela dizia às religiosas que ele andava pelos claustros a gritar, o amor não é amado, o amor não é amado, de eu poder amar este amor e de atrair outros, sobretudo as crianças e os jovens, para Jesus e a Eucaristia, dá-lo a conhecer, dá-lo a amar. Portanto, a educação surge, de alguma forma, associado a toda essa vertente eucarística, adoradora. São dois pilares no nosso carisma, porque a nossa missão realiza-se carismaticamente através da adoração do Santíssimo e da educação das crianças e dos jovens. Então, Irmã Rosa, se uma rapariga ou alguém quiserem
a interessar-se por este carisma, que tipo de características é que há de possuírem para, eventualmente, encontrarem neste carisma a sua própria vocação? Ser uma jovem normal, saudável, que se quer dar toda ao Senhor e, portanto, em primeiro lugar, é sentir que Ele o chama, porque a vocação é um chamamento divino, que assenta em nós, humanos, que é uma resposta livre. Portanto, em primeiro lugar, sentir-se chamada pelo Senhor. E depois, discernir. Este discernimento acompanhado por alguém que lhe vai ajudando a ver aonde é que ela se sente chamada. E, portanto, acompanhada, por exemplo, uma religiosa que lhe vai falando do nosso carisma, da nossa missão, e que a pessoa vai fazendo também o seu processo de discernimento. Certo. Então, uma última ou quase última pergunta ainda, que era, a congregação surgiu já há bastantes anos. Qual é, no seu entenderem, a atualidade deste carisma para os dias de hoje? Muito importante. Eu considero que o nosso carisma continua atualíssimo. No seu carisma de adoração, de viver a Eucaristia, continua a ser válido para os dias de hoje. Jesus continua a ter sede de ser amado, de ser conhecido. E, através da evangelização das crianças e dos jovens, incutir neles valores humanos em que há um crescimento integral, harmónico, a nível dos valores, e deles conhecerem também Jesus. De poderem construir o seu futuro com esta referência, com esta centralidade em Jesus e Eucaristia. De o viverem e de construírem também a sua família e a sua profissão. Muito bem. Se uma rapariga ou outras pessoas quiserem conhecerem o vosso carisma, a vossa congregação, com quem podem ir terem, que tipo de contactos é que a irmã lhes proporciona? Nós estamos espalhadas por as várias comunidades aqui em Portugal, portanto é fácil, através do anuário, através das listas telefónicas, encontrar os nossos contactos. Aqui também na comunidade formativa também posso deixar o meu contacto da comunidade, sim, o 249-53-2372. E na nossa página da web, que também encontram os vários contactos das nossas comunidades aqui em Portugal e também por onde estamos, nos outros países. Portanto, é muito fácil hoje, é muito fácil, com a internet digitalizar escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus e logo os levam a algum contacto. Portanto, é www.escravasdeeucaristia.org. E é muito fácil. Que é muito fácil hoje em dia. Irmã Rosa, muito obrigado por este desvendar, este ir contando tranquilamente a história da fundadora, da Madre Trinidade, da congregação e depois da sua própria vocação, de tal maneira que aqueles que nos seguem nestes programas da televisão, da rádio, da internet, puderam assim ser enriquecidos com o conhecimento de mais um carisma que enche de beleza e dinamismo a vida da Igreja. E vamos então terminar invocando a bênção de Deus sobre cada um, sobre si, que nos acompanha em casa. Agradeço-lhe também o ter aberto as suas portas para que a gente pudesse entrar em sua casa e contar-lhe esta história, estas histórias belas da ação de Deus nos seus filhos e da ação de Deus também nos dias de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e até o próximo programa, se Deus quiser.